Pra gente não perder, que de repente... Achei. Agora eu tô me vendo aqui, não. Tô vendo. No... Eu só não tô vendo só pelo celular, que a gente acompanha os comentários, né? Mas você acompanha aí? Isso. Tá. Não, eu não consigo acompanhar pelo Zoom, mas eu também deixei meu celular aqui ligado para eu dar uma olhadinha. Deixa eu colocar no mudo, que a gente Ótimo. fala demais. Falar em 2 dispositivos é muito. Eu coloquei no mudo aqui também. A gente vai esperar um pouquinho, a gente está adiantada, a gente está 8 minutos adiantada, então a gente pode bater papo. A Carol, gente. A Então Carol já entrou, café. Carol! Eu não consigo ver quem está entrando. Peraí, deixa eu ver. Agora sim. A Carol entrou. Carol, Ana Beatriz. Vamos lá. Olha lá, Ana Beatriz. A gente tá esperando que a gente tá adiantada, então eu tava fazendo o teste, no fim foi mais rápido do que eu imaginei. Isso, foi mais rápido do que eu imaginei. Que horas são aí, Lígia, agora? Agora são 7 para 7. Eu vou te entrevistar, então, 7 para 7. 7 Nina, minutos de entrevista. E esse dedo, Lígia? Minha filha. Conta a sua história. Pensa não tem. Não, eu tava cortando cebola e eu tinha uma reunião às 8 da noite, era umas 4:30 da tarde. Falei, vou fazer janta de uma vez, porque eu vou ter uma reunião, então eu preciso deixar pronto. Aí tô cortando cebola, o Pedro e o Charles na cozinha comigo. Eu olhei pro lado, a cebola, sabe aquele restinho de cebola que você tá cortando a última fatiazinha, assim, escorregou, aí pegou meu dedo. O meu dedo ficou, a ponta do meu dedinho ficou presa pela unha e por um pedacinho de meio milímetro de carne. Ficou assim, uma tampa. Era molho de tomate com cebola. Aí lavei, botei uma gaze, segurei apertado, botei num saco de gelo assim a mão para dar uma estancada, né? E fui pro pronto-socorro. Aí foi engraçado porque a médica falou, olha, a anestesia dói mais do que qualquer coisa. Aí ela me botou maior medo, porque eles têm que enfiar lá dentro do corte, né, e tal. Aí ela deu anestesia, então, eu tenho isso aqui doeu. A anestesia não doeu. Aí eu tomei uma antitetânica, que ontem não doeu, mas o meu braço hoje, agora só de passar dói. o dedinho. Assim, verdade. A Camila. Esse bendito... Oi, Camila! Camila tá toda feliz. Olha só. A gente entrou mais cedo e tá aqui batendo papo, Camila. Porque... Juntem-se à sala de estar, gente. Contando os causos da Lígia. Estou aqui, contando as lamúrias da vida. Mas olha, sabe quando você se sente muito idiota? Eu fiquei me sentindo tão idiota. Porque assim, é uma coisa que eu falo o tempo inteiro para as crianças. Quando estiver mexendo com faca, presta atenção, não olha pro lado, olha o que você tá fazendo. Eu tava lá cortando leite meu filho, assim, pá. Aí eu falei, acho que eu não corro esse risco. Porque as facas aqui estão tão cegas que não tá cortando nem. Não tá cortando nem o legume. A minha faca cortou que nem manteiga o negócio. E foi muito rápido. Nossa, sabe quando me deu até um gelo na barriga? Porque eu achei que tinha ido até o final. Na hora que eu senti, assim, aquela dorzinha, eu falei, cortei meu dedo mesmo, assim, achei que tivesse cortado um pedaço. Já pensou? Você vê aquilo pulando? Meu Deus, deixa eu juntar aqui. Isso aconteceu com uma amiga minha no Canadá, mas foi o frio, perdeu a ponta da orelha, aí correu pra... não, gente. O povo vai ficar assustado, o povo vai correr longe dessa live. Gente, a gente tá contando o caso aqui do meu dedo, que eu cortei o dedo, levei ponto. Deram 8 pontos no dedinho, não sei como é que coube 8 pontos no dedinho, mas enfim. O pessoal tá entrando, ainda faltam 4 minutos, a gente vai esperar esses 4 minutinhos, se quiser ir beber uma água. Muito ponto para pouco dedo, né? Menina, na hora que ela me falou, eu fiquei olhando assim, falei, como assim? Menino! Enfim, mas eu bati maior papo com a médica, ficamos falando de coronavírus, aí conversamos sobre governo, tirania de governo. Nossa, um papo maravilhoso. Eu tava anestesiada, né? Então
Tava ótimo. Fluiu, o papo fluiu. Na hora que ela deu anestesia, eu falei, agora eu vou bater papo. Aí tinha uma enfermeira lá falando que ela tinha duas crianças, dois pequenininhos. Ela, meu marido quer mais um, mas dá muito trabalho. Eu falei, não, boa, pode ter mais um, mais dois, mais três, é bom, é mais fácil. Três. E Larissa? Larissa. Ela falou que é a live mais aguardada do ano. Gente, só gente querida, se pudesse, Gente, né? a live do século já Caraca. aconteceu. Foi com a Dilma. 1 minuto. 1 minuto de live. Ai, gente. Ai. Vamos lá. Patrícia chegou aí. O que a Camila falou que a Ana... cara, quanta Diz que mulher nós de temos primeira muita classe. classe. First class. Mas 3 Larissa, minutinhos. do Cici. Tudo bem, Larissa? É. Um tempão que a gente não vê a Larissa. Bom, aliás, tudo Nossa, aqui é do Cici, né, gente? Todas são do Cici. até agora parece que sim, né? Tem uma amiga minha americana assistindo também. Não tá atendendo nada. Kátia. Ai. Tem que fazer Kátia? a tradução simultânea, Lígia. Menina, teve uma vez que eu e o Charles estávamos fazendo a nossa live de cantar, né? A gente parou porque todo mundo tava fazendo live. Eu falei, nossa, o povo tá de saco cheio de live, vamos parar de fazer live. Mas aí uma das minhas escritoras preferidas entrou na minha live. Eu tava nessa live. Ela escreveu. Eu tava. It's beautiful. Ei, Neuma. Eu tava nessa... falando em escritora preferida, vocês viram que a Susan Bauer publicou no Insta dela, né? Vamos falar aqui de notícias da educação clássica. Ela publicou toda feliz ontem que o Story of the World está sendo lançado no Brasil em português, né? Toda feliz. Que legal. O meu livro chegando em mais um país, chegando ao Brasil, então tá saindo. Bacana. Aí a gente a série adorou. da Susan Bauer, tão esperada. A gente adorou esse livro quando a gente usou em Foundations. O Davi, na verdade, ele leu igual livro de historinha, assim. Né? Ele leu antes de começar a escola. Como assim? Era para ler junto? Como acabou? Né? Leu uma sentada. Mas o roteiro dela é muito leve, né? É uma prosa, né? Então você consegue, é uma prosa, você consegue ler, devorar, realmente. Isso. Bem bacana. Eu, para os meninos aqui, eles eram pequenos, né? E foi o primeiro livro que a gente começou a ler, né? Com homeschooling. Eu lembro que eu gravei todos os capítulos em português para eles. E aí eles escutavam e tal, né? Então, deu trabalho. Ainda bem que está chegando. Nossa! Mãe homeschooler inventa moda demais, minha filha. Eu vou ser diretora do Challenge A esse ano, né? E aí eu tô olhando coisa de latim, porque estudar latim em português é uma história. Ensinar latim em inglês é outra. Aí vou eu na internet procurar recurso. Só de flashcard para latim. E o povo aí ama, né? 2 livros. Nossa, menina, flashcard é 8 horas! Gente, já são 8 horas e a gente vai começar. E o povo que vai chegando depois vai ter que ver a gravação para pegar o comecinho, né? Eu tô muito feliz que vocês duas aceitaram participar dessa live comigo. É uma honra ter vocês aqui na minha humilde página. Eu comecei essa página, gente, porque eu fiquei muito assustada quando eu decidi fazer homeschooling. Eu achava que eu não tinha a menor condição de fazer homeschooling. E eu vejo que muitas mães ficam com medo de começar porque elas acham que elas também não têm condições de fazer. Então eu falei assim, eu vou mostrar para elas que eu consigo. Se eu consigo, elas conseguem, né? E foi elas, não é só elas, né? Tem muito pai também que acompanha a minha página. Mas enfim, esse foi o objetivo da página. E eu vi muita live sobre muita coisa esse ano, assim, né? Eu não assisti tantas porque, como eu falei, eu já tô por aqui de live, de computador, de Zoom. É até meio paradoxal esse negócio. Mas enfim, e eu não vi nada sobre o tópico que a gente vai abordar hoje, que é homeschooling na adolescência. E eu pensei, minhas duas amigas, filhos adolescentes, mães homeschoolers,
Eu também tenho, né, os meus filhos. O Davi ainda não é adolescente, tecnicamente, ele tá com 12 anos, mas a Laurinha já tá com 16. Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês e vou pedir para que vocês se apresentem. Eu imagino que todo mundo que está assistindo isso aqui já conhece vocês, mas para quem não conhece, por favor, fala para mim como que é, quantos filhos vocês têm, o que vocês fazem, quantos anos eles têm, e aí a gente parte daí e vai embora. Pode ir, Gaba, que a sua apresentação é menor, que o meu número de filhos é maior. A minha família, eu falo que é família pocket. Família pocket. Aí a gente amplia, né? Porque eu tenho 2 gatos, são umas bênçãos. Então vamos lá, eu sou a Gaba, sou casada com o Flávio, né? Nós somos cristãos também, da presbiteriana. Tenho uma filha, Ana Clara, de 15 anos, que já está no seu 5º ano aí de homeschool. E tenho 2 gatos. 2 taços. Gente. 2 gatos. Bom, deixa eu ampliar essa apresentação, né? Eu e Renata, né, trabalhamos com famílias, né, educadoras, através do Sim Eduque. Né, já são 5 anos fazendo esse trabalho aí com famílias educadoras aqui no Brasil, e tem sido uma bênção, né, para tantas famílias. E também estamos no CC, no Programa de Educação Clássica, Classical Conversations, e tem sido uma bênção para a nossa família e para tantas outras no Brasil. É isso. É isso mesmo. Eu sou Renata, sou casada com César, nós moramos em BH, Belo Horizonte, e temos 4 filhos, Davi e Gabriel, que tem 16, quase 17, né, Lígia? Eles são juntos, parei com a Laurinha. E temos a Raquel, que tem 14, parei com a Ana Clara, e temos a Aninha, de 2 anos e 8 meses. Nós somos também cristãos, e a Gaba já disse, mais ou menos onde ela está, eu tô, onde eu tô, ela está. E agora a Lígia também. Eu me meti nesse meio, falei, deixa eu me meter aqui também. Agora, onde nós estamos, ela está também. E que privilégio. Bom, eu sou a Lígia, quem me segue aqui na página já viu várias coisas a meu respeito. Eu sou casada com o Charles. Charles é pastor presbiteriano, a gente mora nos Estados Unidos, em Nova York. Ele pastoreia uma igreja pequenininha, ortodoxa, presbiteriana aqui. Eu tenho 3 filhos, um de 21, que é o Pedro, que vive reclamando que ele nunca foi, né, nunca fez homeschooling. Ele pediu, gente, quando ele estava no 2º ano do ensino médio, ele me pediu, mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem de tirar os meus filhos da escola. Eu me arrependo um pouquinho, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer. A Laurinha tem 16 e o Davi tem 12. Eu comecei o homeschooling há 3 anos atrás. E eu comecei já direto com Classical Conversations aqui. Hoje eu sou a suporte representativa de 4 condados aqui em Nova York. Eu tutoriei Foundations por 2 anos e agora eu vou ser diretora do Challenge A, que vai ser a classe do meu filho. E eu tô super empolgada, quer dizer, eu tô com um pouquinho de medo, porque Challenge é o programa que eu mais gosto e eu não quero estragar nada para eles, né? Mas enfim. Vai tirar de letra. Eu tô empolgada, já fiz treinamento e tal, então é bacana. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando vocês pensam em fazer o homeschooling com filhos adolescentes, quais são os obstáculos que vocês acham que as pessoas normalmente encontram? Olha, primeiramente, eu posso começar? Posso falar? Pode, primeiramente, talvez o que você tenha tido com relação ao seu mais velho. Poxa, ele já está finalizando, falta pouco tempo, a gente não vai mexer em time que está ganhando, né? Aquela insegurança, e também com relação ao conhecimento mesmo técnico, né? Eu não domino química, eu não domino física, eu não domino matemática, então há muita insegurança. Esse é o maior obstáculo, o primeiro. Né? E, consequentemente, a reboque vem outras questões de insegurança mesmo, de medo, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma besteira?
Então, principalmente eu acho isso, que é o conhecimento técnico dessas matérias, dessas disciplinas consideradas que já foram frustrações nossas também, né? Eu não fui uma boa aluna de matemática, por exemplo. Ai, gente, fazendo homeschooling, quando eu falo que é a redenção da minha educação. Eu não estou só providenciando, provendo uma educação de qualidade para os meus filhos, mas eu também estou redimindo a minha. Porque quando eu penso na maneira como eu fui educada, eu vejo que eu não aprendi a aprender, né? Eu estudei para passar, para fazer prova, passar, e eu não retive nada. E você, Rê, quando você pensa nisso? Quando você pensa em começar com os adolescentes? Eu sei que tem pais que estão fazendo homeschooling já com as crianças e vão chegar nessa parte. Eu tenho que dizer para eles que vai ser muito mais tranquilo para eles. Verdade. Porque eles já estão moldando os filhos dele dentro dessa cultura do homeschooling. Mas para um pai que vai começar, para uma mãe que vai começar com um adolescente, o que você acha que seria um obstáculo assim? Eu acho, além do que os que a Gaba citou, que são os tops, né? Os top 3 da insegurança, né? Da questão técnica, eu acho também que tem a questão do relacionamento, da vinculação que esse adolescente fez fora de casa, né? Com os amigos da escola então essa insegurança que o próprio adolescente fica, às vezes até pânico, em saber da possibilidade dele ser retirado desse ambiente que ele se sente tão seguro que é a escola, né? Ele não consegue, a escola parece que o nomeia, né? Ele não consegue se ver fora da escola, ele fica completamente apavorado. E muitas vezes os pais enfrentam esse obstáculo. Ele não quer sair, ele não quer ouvir falar de educação domiciliar por medo do desconhecido. Então, eu acho que pode se somar dentro dessas razões. E até quando a criança quer, né? Minha filha queria muito homeschooling. Eu lembro. Ela queria demais. E quando começou, veio o medo. Ela se sentiu insegura, ela sofreu, foram 2 meses chorando. Nós oramos pensando, muito por ela, né? A Renata me ajudou muito em oração. Será que eu posso voltar a qualquer momento? Ela ficava assim, sabe? Eu posso voltar a hora que quiser. E isso foi uma coisa que a gente, claro, foi muita oração e também trazendo essa segurança para ela. Não, você pode voltar. Tranquilizou. Sim. Você vai voltar. No momento que você quiser, você querendo voltar, você pode retornar. Então, ela ficou muito tranquila. Quando eu penso também, né, na tomada dessa decisão, eu não consigo evitar pensar que a nossa sociedade, de uma forma geral, ela conseguiu tirar das costas do pai e da mãe a responsabilidade da educação. De alguma forma, em algum momento ao longo do caminho, os pais foram isentos dessa parte da vida dos filhos. E tomar controle, de novo, né, dessa parte, é uma coisa assustadora. Né? Porque você precisar perguntar para o seu filho assim, você já fez a lição de casa? Deixa eu ver. Você passa o olho e fala, fez. Eu não preciso nem corrigir, que a professora vai corrigir, né? É uma coisa. Agora, saber que você vai ter que tomar o controle disso é aquela pressão de saber que você vai precisar cuidar de tudo. Também eu acho que é um obstáculo que tem que ser superado. E um outro obstáculo que eu colocaria também é o fato de que muitos pais acham que eles vão tirar os filhos da escola e vão conseguir reproduzir a rotina escolar, o modelo escolar dentro de casa. Então eles acabam não desfrutando da liberdade que a educação domiciliar traz para a vida deles, né? Não só a liberdade de escolher o que vai ser ensinado, mas também a liberdade de ensinar do jeito que quiser, né? Então, por exemplo, nós 3 escolhemos a educação clássica. A educação clássica não é aplicada na escola. A escola usa o método... Eu já nem sei mais que método que a escola usa, para ser sincera, viu? A minha escola era método natural. Eu falei, gente, o que eles querem dizer com isso? Método natural. Método natural. Método natural. Bonito, né? Mas... Ok. Muito pra gente, então, né? assim... Renata,
você tem filhos de idades diferentes. Então, como é que funciona para fazer o homeschooling com seus adolescentes, tendo uma bebê, né? E também, se bem que você tem 3 adolescentes e uma bebê. Como que você balança? Como você faz para balançar isso? Balancear, não balançar. O homeschooling ele é bem mais simples do que a gente imagina quando a gente tem uma mente escolarizada, né? Então, há maneiras de você trazer o conhecimento para toda a família ao mesmo tempo. Por exemplo, fazer uma boa leitura de um livro de história bacana, né? De história mesmo, história do Brasil, história mundial, envolver a todos ao mesmo tempo. E daí as tarefas que você dá para suas crianças em idades diferentes vão de acordo com a complexidade e também vão variar de acordo com a idade da criança e a complexidade da tarefa. Então, crianças mais velhas fazem tarefas mais complexas e crianças mais novas fazem tarefas simples, como um desenho do que foi dito, lido. Então, existe, assim, quase todas as disciplinas do homeschooling, dá para você fazer isso. A não ser matemática, que tem o seu, né, a criança, por exemplo, um adolescente de 16 anos, não dá para estudar matemática, uma criança de 9, né? E daí você reserva horários, né, para poder estar acompanhando esses estudos específicos. Matemática e um pouco de gramática da língua, mas o resto dá para pôr todo mundo no mesmo pacote. Verdade. Aqui em casa, quando a gente começou, meu primeiro ano foi bem difícil, porque eu trabalhava meio período, então eu tinha que acabar meio-dia, pelo menos, com o Davi. Eu tava ficando doida, porque eu tava tentando reproduzir o modelo escolar em casa. Então, aquela coisa, não, de você tem que fazer isso agora, e senta aqui, e faz tudo agora, não sei o quê. Nossa, gente, ficamos 2 loucos. 2. Até que eu chamei uma mãe da minha comunidade, falei pra ela, por favor, me ajuda, eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada, porque eu tô quase desistindo. Aí ela veio falar comigo. Aí ela falou, traz todo o material, me mostra o que você tá fazendo. Quando eu mostrei pra ela o que eu tava fazendo, ela falou, você é louca. Você tá fazendo coisa demais. Seu filho, não sei como é que ele te aguenta. Assim, ela esculachou comigo. Aí, ela me explicou, minha filha, você tem que fazer o que cabe no seu dia. O que você precisa estar segura para fazer. Depois que ela me deu, sabe, assim, um conselho desse de falar, você tá fazendo homeschooling. Se você não conseguir fazer até a hora de você ir para o trabalho, quando você voltar, você faz. Ou então, você faz no outro dia. E ninguém vai morrer, tá tudo bem. Então, eu precisei ouvir essas coisas que parecem bobas agora quando eu penso nelas. Óbvio, sabe? Mas elas não são bobas, porque a gente tem a mente escolarizada e é um processo. Você conseguir se desvincular dessa mente é uma coisa, é um processo. A minha filha Laura, quando a gente começou, ela tinha mente escolarizada. Então, demorou... Tem isso ainda, né? Demorou uns 2, 3 meses, acho que até um pouco mais, se bobear, para ela entender que a gente estava fazendo educação clássica e que mesmo que ela tivesse a impressão de que estava faltando alguma coisa, não estava. Ela tinha que confiar na mamãe, ela tinha que confiar no método, que estava tudo bem, que tudo ia dar certo. Então... demorou um pouco também, ainda mais que ela ainda tinha contato com as colegas de escola, e as colegas de escola falavam o que elas estavam fazendo, e ela falava, mas não estou fazendo nada disso. É verdade. Né? Isso é uma coisa a ressaltar, isso é um conflito, né? Porque quando a gente retira da escola, eles vêm naquela aceleração, né? Da escola. Né? E aí... Eles, nos primeiros meses, diziam, mas na minha escola já deve ter terminado esse livro. Na minha escola... E aí, aos poucos, eles vão compreendendo, né? Que é melhor saber um corpo de conteúdo bem do que saber quase nada de tudo, né? Olha, hoje ela entende. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu usei umas técnicas, sabe? Eu falei assim, o quê? Ela começou a se sentir atrasada. Porque eles já estão vendo isso, estão vendo Enem, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, mas eles não estudam astronomia. Isso, latim. Então a gente mergulhou na astronomia, a gente mergulhou no latim. E aí ela foi
Eu não gosto dessa palavra, mas isso foi o que aconteceu. Você vai falar essa palavra. Ela foi Você vai falar. empoderada. Ela foi empoderada de um conhecimento que nem ela sabia que ela tinha. Isso é muito legal. E tem outra coisa, né? Quando a Laura conseguiu entender que ela não estava só aprendendo entre aspas, né? Ela não estava recebendo conteúdo para fazer a prova e ficar livre daquilo. Quando ela entendeu isso também, foi importante para ela. E a segunda coisa importante foi perceber que ela não estava só aprendendo a fazer o que eu estava mandando. Faz isso, faça isso e pronto, acabou. Não, ela sabia por que ela estava fazendo aquilo. Ela sabia, se eu mudar uma partezinha do que eu mandar ela fazer, ela ainda vai conseguir fazer outra coisa, porque ela está aprendendo a resolver problema, né? A solucionar, buscar solução. Então, isso aí foi também um divisor de águas na nossa maneira de pensar, tanto minha quanto dela, né? Ela já começou com 13 anos, então ela já era adolescente. E daí eu tava lendo, eu falei para vocês na hora que a gente tava batendo papo que meu livro preferido de criação de filhos é O Pastoreando o Coração da Criança. Eu tenho ele aqui em inglês e eu voltei nele hoje, porque eu já li esse livro muitas vezes e eu dei de presente para um monte de gente, todo mundo que me pergunta cadê esse livro e tal. Então, você sabe que eu não tenho esse livro? Eu não tenho esse livro na minha estante, porque todo pai educador que chega eu dou. Aí eu compro de novo e dou de novo. Então, leva. Isso. A Patrícia escreveu assim, que foi a primeira vez que ela ouviu a palavra empoderada de um jeito que foi usado de um jeito certo. Mas enfim, eu estava lendo o livro e aí aqui ele fala uma coisa, que os adolescentes, eles querem ser a própria pessoa deles, né? Eles querem ser o indivíduo, né? Eles querem liberdade, mas eles ainda não estão prontos para encarar essa liberdade que eles desejam, né? Então, a necessidade de direção nunca foi tão forte. E eles vão resistir a essa liderança por causa do pecado, né? Por causa do coraçãozinho pecaminoso. Então, eles querem ser aquele indivíduo que toma decisão, que dá opinião, que se expressa, né? Porque nós estamos na idade da retórica. Eles querem se expressar, eles querem falar, né? E aí... Com propriedade, mas eles, né? Eles têm que falar com propriedade, mas adolescente nenhum vai falar com propriedade na vida se ele não tiver direção. Então, por isso que é a idade em que eles mais precisam de liderança dos pais. Porque se os pais não derem liderança, outra pessoa vai dar essa liderança. E aí que a gente vê o tanto de adolescente repetindo ideias e repetindo chavões e repetindo ideologias absurdas, porque se o pai e a mãe não são os influenciadores na vida dos adolescentes, outra pessoa vai ser, né? E aí ele também fala isso, que... Né? Ele também... Aí tem aquela ideia também, agora eu quero perguntar para vocês o seguinte... Porque tem sempre aquela coisa assim, que os pais gostam de acusar sempre a outra pessoa, um terceiro, né? Nunca é o filho, porque todos os nossos filhos são santos, né? Todos eles, os anjos. Eles adoram dizer que a influência, né? Dos outros adolescentes. Então, o que você acha daquele pai, daquela mãe que tá com o filho lá meio rebelde em casa e decide fazer o homeschooling, porque o filho tá rebelde por causa das companhias da escola? Aí ele descobre... É muito engraçado, porque às vezes... Eu acho... Peraí, cara, só um minutinho. Eu acho muito engraçado que às vezes eu falo assim... De onde surgiu isso? Como quem diz, não tem mais influência. De onde apareceu isto? É do próprio coração, né? Que brotou alguma coisa que eu falo... que coisa feia. É igual a gente, né? Aí não dá para culpar, né? Não dá para culpar o professor, não dá para culpar ninguém. Então, assim, nem tudo é culpa da escola. Nem tudo, né? Tá lá dentro, né? Mas eu perguntei, Gaba, assim, como é que é essa história? A mãe, porque assim, a gente tem as nossas razões para fazer o homeschooling, né? Eu não vou perguntar para vocês as razões porque vocês decidiram, porque cada um tem a sua. Mas e aquela mãe que está pensando em fazer homeschooling com um adolescente agora, porque ela tem certeza que o filho dela
só é rebelde, só tá fazendo tudo o que ele tá fazendo por causa da influência. Gente, eu tô fazendo essa pergunta porque eu já ouvi. Claro que existe alguma Sim. influência, óbvio, Existe, com mas certeza. culpar todos os problemas do filho nas influências que eles recebem na escola, o que você acha disso? É aquela busca pelo inimigo comum, né? O inimigo é o sistema. Vamos culpar alguém. Tem que culpar alguém, então culpa a escola, culpa o sistema, nem sabe quem é esse sistema. E também, com certeza, é a mãe que não conhece o próprio filho. É aquele negócio que a Raquel falou, você precisa, quando você tira o seu filho, né? Ela falou com muita propriedade, você tira o seu filho da escola, você tem que conhecer aquela pessoa que você está trazendo para casa. Quem é essa pessoa? Uhum. Será que ela realmente conhece esse coração? Ou ela só está culpando o meio externo, as amizades? E as amizades influenciam? Sem dúvida. Né? Sem dúvida influenciam, mas a sementinha do pecado está lá no coraçãozinho dele, né? E ele se abre para o que já está no coração dele, essa é a realidade. A gente tem vários exemplos, eu tenho até uma mãe assim fantástica da nossa comunidade, que ela tirou o filho com 17 anos da escola. E eu falei com vocês, né, que ele se revoltou, ele falou, você sabe que isso é ilegal, você sabe que homeschooling não é legalizado no Brasil, eu vou ficar como um cristão errante. Então ele colocou todas as coisas assim, mãe, não faça isso, você está pecando. Mas ela sentiu que o coração dela já estava distante. É o pai perceber em que momento ele perdeu esse filho, né? Em que momento esse filho foi perdido? Porque, de fato, chega na adolescência, eu penso muito sobre isso, Lígia, porque eu tenho uma filha só, e é aquela coisa toda mimadinha, cresceu com aquele mimo, aquela super atenção, aí chega na adolescência, você já é mocinha, agora se vira. Essa coisa, você vai se distanciando, né, do seu filho. Então, qual foi o momento que você se distanciou também, que o coração não está mais tão ligado ao seu filho? Quando os pais reconhecem isso, ele consegue resgatar, né, o coração do filho em casa. Isso é muito importante, tem que ter esse resgate. Eu acho que homeschooling, acima de tudo, é esse resgate de relacionamento, de pai com filho. E tem também a questão de que, gente, criar filho dá muito trabalho. Se você não está tendo trabalho, você está fazendo isso errado. Ponto final. Seu filho pode ser maravilhoso, mas você vai continuar se preocupando, você vai continuar tendo que discipliná-lo, você vai continuar tendo que admoestá-lo, você vai continuar tendo que educá-lo, ensiná-lo e guiá-lo. E isso demanda tempo, isso demanda energia. Então, a gente chegou no momento da sociedade, especialmente com esse monte de acesso, que toda criança tem acesso a qualquer minuto, a qualquer coisa, né? E eles estão assistindo YouTubers, e eles estão... Eu odeio vídeo de YouTube, eu não gosto, mas enfim. Então, você não está influenciando, mas você está deixando outras coisas influenciarem. Isso é muito mais fácil. Isso é muito mais fácil do que você se dedicar e do que você decidir resgatar mesmo. É um resgate mesmo, né? Nós, aqui em casa, nós fomos muito abençoados porque, a despeito dos nossos filhos, o Pedro Henrique, ele terminou o ensino médio na escola, né? Mas nós sempre fomos, assim, aqueles pais que a gente estava na escola o tempo inteiro, né? Então, assim, o professor falava uma asneira, o Pedro Henrique chegava em casa, falava uma asneira, a gente ia para a escola. E a gente já fez professor se retratar na frente de classe, enfim. Nem se compara com o que a gente, com os benefícios do persona não homeschooling. grata. Nossa, gente, quando a gente chegava na escola, os professores já olhavam assim, com aquela cara pra gente, né? Lá vem ele. Mas eu tive o prazer de chegar na escola da minha filha, antes de eu tirá-la, né, da escola aqui. Eu tive o prazer de falar para a professora assim, eu estou tirando a minha filha da escola para fazer homeschooling por causa de pessoas como você. E ela ficou olhando para mim e eu falei, você quer que essa é a amiga que eu conheço. Falo mesmo. Eu falei assim, você não quer que a minha filha aprenda. Você quer que a minha filha pense como você. Isso não é a educação que eu quero para minha filha.
A minha filha, ela vai ser uma adulta que tem que saber por que ela pensa o que ela pensa. Ela não tem que repetir ideia, ela tem que saber por que ela pensa, né? Então, quando a gente chega na adolescência, que a gente está nessa fase da retórica, que eles estão se expressando, que eles precisam aprender a se expressar. Gente, que cansativo que é. Eu contei aqui para as meninas antes de começar o vídeo que hoje a Laura chegou muito brava, que ela foi caminhar com o Davi, levar o cachorro na rua. Ela chegou brava aqui porque o Davi não concordava com ela. Ela falou que vai ter uma terceira guerra. Falou, vai ter uma guerra. Aí, e o Davi falou, eu não acredito nisso. O Davi tem 12 anos, gente. Ele é uma criança ainda. E aí eu falei assim pra ela, é mesmo, vai ter uma guerra? Quais são as evidências que você tem de que vai ter uma guerra? Aí ela, ué, o papai falou. Eu falei, o que o papai falou? Ela, que as coisas que ele falou. Então, aí eu fui apertando até mostrar pra ela que mesmo quando você acha que você tem razão, se você não tem como explicar por que você acha que você tem razão, você passa de bobo, né? Você passa por ignorante, inclusive. Né? Eu chego aqui pra vocês e falo assim, olha, fazer homeschooling com adolescente, fácil. Por que é fácil? Se eu não sei explicar pra você por que é fácil, eu tô fazendo papel de boba, né? Então, isso que tá faltando hoje. A gente vê os adolescentes, né, erguendo bandeira e colocando lá, mãozinha, né, no Facebook lá de Black Lives Matter ou Black Lives Matter. Qualquer outra modinha, Sabe, né? que esse Black Lives Matter aqui, né, foi uma aula. O Black Lives Matter, e acabou com muito choro e arrependimento. Gente, olha, por que os adolescentes, eles na verdade, eles estão repetindo o que eles escutam das pessoas que estão influenciando a vida deles, né? Sim. E essas pessoas não são os pais. Então, agora eu vou voltar para o que a gente falou no começo. O outro desafio que os pais encontram quando eles decidem fazer o homeschooling com os adolescentes é que eles não têm autoridade. Porque eles cederam a autoridade deles para os professores, para os youtubers, para os melhores amigos, para os influencers da vida, ou seja lá para quem for, né? E eu acho que eles consideram, os pais têm considerado isso normal, que isso faz parte do crescimento, esse desapego aos pais, essa vida privada longe dos pais, essa individualidade que os adolescentes têm que ter, né? A grande maioria dos psicólogos falam, não, ele tem que ter a individualidade dele. Então, você não sabe quem são os amigos, você não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele faz da porta do quarto para dentro, né? Onde ele navega, e de repente você fala, meu filho suicidou, meu filho está com depressão, porque você desconhece, né, o seu filho. Então, esse discurso da individualidade não é um discurso bíblico. Eles ainda são crianças em processo, né, de desenvolvimento, estão sob a sua guarda, sob a sua tutela espiritual e sob a sua autoridade, né? Então, é o que a Lígia falou, a conversa, a relação tem que ser aberta, né? Ela tem que ser clara, ela tem que ser fluida. Eles têm que achar na gente, ao mesmo tempo, conselheiros, mas também o ombro amigo, né? Aquela pessoa que ela pode desabafar, não precisa ser o melhor amigo dele, né? O melhor, eu falo aqui em casa, depois do homeschooling, os meus descobriram que os melhores amigos deles são os irmãos e o pai e a mãe. Foi lindo esse resgate, né? Do papel da família mesmo. Eu penso também que, especialmente numa casa cristã, né? Eu acho que se você percebeu que o mingau desandou mesmo, né? Você tem que pedir perdão. Você tem que resgatar a autoridade que Deus te deu, mostrando humildade, né? A primeira coisa, mostrando humildade. Então, assim, eu acho que existe sim esse problema de autoridade. Meu filho não quer de jeito nenhum, não vai fazer o que eu tô mandando, porque ele fala que eu não sei, porque eu não sou professora, porque eu não estudei para isso. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu não tenho curso superior. Todas as 4 vezes que eu tentei fazer um curso superior, alguma coisa aconteceu, um filho nasceu. Então, assim, eu tava fazendo o Pedro tinha 2 anos, eu parei por causa do Pedro. Eu tava fazendo o outro, engravidei da Laura, já parei, porque eu já sabia que eu não ia largar a Laura para ir pra faculdade. Tava fazendo o outro, engravidei do Davi. Aí, tava terminando meu 4ª tentativa, meu marido resolveu mudar para os Estados Unidos. E eu não tenho segurança nenhuma de fazer homeschooling com os meus filhos.
E os meus filhos nunca jogaram na minha cara o fato de eu não ter um curso superior. E se o seu filho faz isso, é porque, primeiro, ele tá pecando, óbvio, né? Tá desrespeitando, mas você deu a sua autoridade para terceiros. Você pecou, pede perdão pro seu filho. Fala pro seu filho, eu errei. Deus queria que eu fizesse isso. Que eu me envolvesse, que eu tomasse conta disso e eu não fiz o que eu devia ter feito até agora. Mas o meu Deus também perdoa quando a gente se arrepende e ele abençoa quando a gente muda. E é isso que nós vamos fazer agora. Né? Ele restaura, exatamente. Então, assim, quando a gente percebe que a coisa está desandando mesmo, sempre, gente, sempre existe possibilidade de mudança. O Espírito Santo, ele muda. Ele muda. Ele muda o nosso coração, ele muda o coração dos nossos filhos. E os nossos filhos, eles precisam sim de boa educação, eles precisam sim de liderança, de uma pessoa guiando, de uma pessoa, né, os pais, dizendo para eles, não, é nesse caminho, é aqui, ó. Não, volta aqui, é aqui, ó. Mas mais do que isso, eles precisam da transformação do Espírito Santo, que só vem através do Evangelho. O amiguinho dele da escola não vai ajudar ele com isso. Uma das coisas que a minha filha falou outro dia, ela foi em alguns eventos aqui só de adolescentes, e ao mesmo tempo que eu amo, eu também fico um pouco cabreira, porque aí eles juntam, né, e vão fazer aquela conversa, e a Laurinha, toda vez que ela volta para casa, ela fala assim, nossa, mãe, eu acho que eu sou muito diferente. Porque ela não tem nenhum problema emocional, assim, sabe? Ela não é deprimida, ela não é ansiosa, ela não fica chorando no quarto. Ela é uma adolescente, ela não é perfeita, óbvio que ela não é. Mas os adolescentes, eles se juntam. Gente, só misericórdia. Pecadinho do coração dele, ó. É a lente de aumento, né? Também a fase da adolescência é a fase da lupa. A lagartixa vira jacaré. Então, tudo é a lupa, né? Tudo é potencializado. Agora, esse conselho que você deu, assim, eu considero assim fantástico. É o caminho da humildade. Porque quando os pais de adolescentes vêm perguntar, mas eles não me respeitam. Mas eles não vão me obedecer. É difícil tirar um filho para fazer homeschooling na adolescência porque eles não vão me obedecer. Eu não tenho mais domínio sobre isso, não tenho mais controle. E essa resposta que você deu é o caminho correto, é o caminho da humildade. Filho, eu falhei até aqui na sua educação, mas eu quero resgatar isso. É o pai reconhecer a sua falha. Esse é o caminho do conserto, sabe? Porque o que eu ouço de pais de adolescentes, geralmente, é essa falha. Uma criança, eu vou falar não agora? É de complicado. Se ele não ouviu não a vida toda, vai ouvir não agora? Na adolescência, né? Quando você não cria o filho no caminho desde cedo, na adolescência é mais difícil? É muito mais difícil, mas tem a chance de resgatar, exatamente pelo caminho da humildade, de você reconhecer o seu ponto, né? Onde você errou. E a outra coisa também que é um pouco de falta de perspectiva é a ideia de que o pai precisa saber tudo que o filho está estudando. Então, para ensinar, ele precisa saber tudo, né? E quando, na verdade, os pais estão na jornada de aprendizado e de descobrimento junto com os filhos. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei fazer as contas de matemática que a minha filha está fazendo agora. Ela está fazendo pré-cálculo. Eu não sei fazer. Às vezes ela vem para mim e fala, mãe, não sei fazer isso. Eu falo, que ótimo! Vamos lá! Filha! YouTube! Então, você tem certeza que você não sabe? Você já tentou mesmo, assim, de com força? Porque, né? Porque eu não sei. E daí? O que a gente faz? O que a gente faz quando a gente não consegue explicar para os nossos filhos o que eles estão estudando, gente? Como é que funciona isso aí? A gente é tão simples hoje na era da informação, né, Gabi? É tão simples, gente. Hoje não tem nada. Nós vivemos uma era da informação. Não tem nada que não seja explicado hoje. Pelo meio da internet. É verdade. Então, o processo é o seguinte. Eles estudam,
Aí eles, com os anos, eles passaram a desenvolver um processo de estudo, né, individual, de como eles aprendem, ainda estão nesse processo, né, de saber como é que eles leem, se eles fazem resumo, se eles fazem, o que eles fazem, ainda estão se encaixando aí, mas uma vez que eles não entendem, eles perguntam entre eles, para ver se algum deles consegue explicar, né? Uns são mais orgulhosos, não gostam de perguntar, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhando tudo isso também no processo. Depois, não conseguindo explicar, eles vão a mim. Aí, se eu não conseguir explicar, sentamos. Aí eu fico super curiosa, né? Porque eu sou danada. Porque a mãe homeschool é assim: quando não acha a solução, ela vai achar. Os meninos falam, mãe, nossa, você é muito persistente. Eu falei, não, eu tenho que encontrar a solução. Então, abra a internet, vamos lá, senta todo mundo junto comigo, vamos assistir uma aula. Não entendeu? Aí eu vou atrás de um irmão que sabe o assunto. Um professor, um engenheiro, fulano, olha só, fotógrafo, me explica esse trem. E aí, gente, uma hora é solucionado, o problema é solucionado. Então, assim, é simples, não é difícil. Não é difícil. É verdade. Ana Clara, agora você vê, Lígia, né? Lígia e Renata, a facilidade que é você fazer homeschooling com muitos filhos, gente. O problema é fazer homeschooling com um filho só. Verdade. Porque ele recorre a quem? Recorre à mãe ou ao pai. Então é muito mais difícil. Homeschooling com um filho só é muito verdade. mais difícil. É verdade. Então, a gente apoia ela, mas sempre incentivando ela a buscar a resposta. Tem o Khan Academy, que tem sido um excelente recurso, e outros canais de YouTube ela também soluciona, vai atrás. E também agora que ela está entrando numa fase mais crítica da matemática, a gente buscou a ajuda de um professor de matemática clássico, que ele ajuda a encontrar o elo perdido, olha só. E o elo perdido, onde que está o elo perdido da matemática? Gente, é sempre na álgebra, sempre. A pessoa se perdeu lá atrás, em algum ponto da álgebra. A álgebra é a porta de entrada da matemática. Então, quando se trabalha bem a álgebra, você vai longe, né? E geralmente matemática não é bem trabalhada. Isso aí me lembrou de uma outra coisa que também é uma preocupação que os pais que começam o homeschooling tardiamente precisam entender, né? Que vai existir buraco na aprendizagem do filho. Então, muitas vezes, os primeiros meses, às vezes até o primeiro ano do homeschooling com um adolescente vai ser aquele ano de ver o que ele precisa voltar e aprender de novo. Então, a Laurinha, quando ela estava na escola, ela estava no 7º ano e ela estava fazendo matemática com a high school, com o 11º ano. Então, super avançada, certo? Ok, vamos fazer o testinho aqui para ver que material que a mamãe vai comprar para você fazer. Só que não, né? Muito buraco. Onde? Álgebra. Fiz ela voltar 2 anos. 2 anos de matemática. Ela esperneou. Ela achou muito ruim. Nossa, ela achou muito básico. É muito básico. Mãe, mas eu já fiz tudo isso, eu já sei. Eu já sei. Tá atrasada, né? Exato. E assim, ela estava super adiantada, né? Em matemática. Era a guru da matemática. Aí voltamos para a álgebra. E aí, assim, claro, muita coisa do que ela teve que refazer, de fato, ela já sabia. Então, eu não fazia ela fazer todos os exercícios do livro e tal. Mas aí chegou em alguns momentos que ela falou, isso aqui eu não sabia. Eu falei, você vai precisar disso no futuro, né? Então, fiz ela fazer geometria, odiou geometria com todas as forças da alma dela. Foi um parto para ela gostar, para ela, sabe, para ela engrenar. Mas aí agora ela já fez álgebra 2 e vai começar o pré-cálculo. E ela sabe. Agora ela sabe. Então, assim, ela tá na hora onde ela tinha que agora estar. Ela voa. Né? Agora ela voa. Exato. Né? E ela tá, assim, ela tá um pouquinho adiantada em relação ao que seria esperado. Mas conversando com uma amiga outro dia, ela também tirou as filhas da escola na adolescência. E uma das filhas estava tendo muita dificuldade com matemática. E nesse ponto eu amo a educação clássica.
E aí eu vou dar uma dica super prática agora para os pais que estão tirando os filhos da escola. Por quê? Gente, os nossos filhos, eles, infelizmente, na escola, eles não tiveram a parte da gramática dos assuntos, das matérias. Então, às vezes, o problema deles é um problema de nomenclatura. Eles não sabem nomear as coisas. Eles não sabem os componentes de uma conta. Então, quando você vai fazer lá a área do círculo, então o perímetro, você não lembra o que é a área e o que é o perímetro, porque você não aprendeu a gramática da matemática, né? E foi bacana a conversa que eu tive com uma das meninas, porque às vezes você vai ter que voltar mesmo. Porque o que acontece muitas vezes? Se você não faz isso, o seu filho vai tentar fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer, ele não aprendeu a fazer. Vai ser muito frustrante, ele vai ficar se achando inferior, burro, sei lá, né? E não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Volta. Você está fazendo homeschooling, você tem tempo. Você tem tempo para fazer isso. Volta lá. Tenta criar mecanismo para o seu filho que não memorizou a gramática, que não memorizou qual que é a fórmula para calcular a área do círculo. Faz um glossário para ele. Faz um caderninho só de termo matemático para ele. Porque aí toda vez que ele estiver fazendo uma conta e ele não souber a gramática da matemática, ele tem como voltar lá no glossário e consultar os termos. Essa é uma dica bem prática para as crianças que começaram na adolescência e perderam esse estágio da gramática, que eles não sabem a nomenclatura, né? E isso acontece não só na matemática, mas eu acho que a matemática é onde pega mais. É verdade. Agora, eu estava vendo você falar um exercício precioso, esse exercício dele ser confrontado. Ele acha que ele é uma coisa, ele ser confrontado com a verdade, ele não domina, ele não é aquilo que ele pensava, a última bolacha do pacote, né? E esse exercício dele se sentir humilhado por estar revendo, muitas vezes, uma idade, né, volta a 2 anos, né? É um exercício muito precioso. É um exercício de humildade, de reconhecimento, sabe? Que nós não sabemos tudo, nós dependemos do Senhor. Então, é um exercício precioso que o homeschooling dá. Ao contrário do mundo. O mundo não. Você sabe, você consegue, você, né? Você é o tal, vamos lá. Você é maravilhoso! Não é? O homeschooling é o contrário. Nós não sabemos. É aquela coisa do reconhecimento, né? Gente, eu não sei quantas vezes eu já falei para os meus filhos assim, não sei. Eles sempre perguntar para mim, mãe, mas isso... E faz aquela pergunta longa, né? Como se eu tivesse a resposta assim, fica esperando, o olhinho até brilha. Aí eu falo assim, não tenho a menor ideia do que você está falando. E isso que a gente está falando é importante, dos pais também que adotam métodos que o foco é só resultado, sabe? Sim. De você queima as etapas, isso é tão comprometedor até para uma cosmovisão cristã, como o professor Daniel de Filosofia explicou, né? Porque a matemática é você identificar o erro, se arrepender e corrigir. É o mesmo processo do cristão. Então, com as leis naturais da matemática, você também está incutindo leis espirituais, né? Então, isso é bem bacana, essa coisa de você identificar o erro, se arrepender e corrigir nesse processo. Então, não adianta queimar. Tem muitos métodos que queimam essas etapas. E o foco é só você alcançar o resultado. Exato. Não, e eles não têm uma falha só na fase da gramática, né? A fase do papagaio, que a gente fala que eles memorizam muita coisa, mas eles acabam também tendo uma falha na fase de dialética, que é aquela fase quando eles têm lá de 9, 10 anos, até 15, 16 anos, é aquela fase em que eles têm mais facilidade para processar as informações. Então, eles não pararam para fazer aquela cadência lógica em que eles conectam todos os argumentos lógicos e falam assim, olha, aqui está tudo conectado, então isso aqui faz sentido, né? Eles não passaram por essa fase, eles não precisaram fazer isso na escola, porque na escola o professor deu tudo para eles de mão beijada, eles não precisaram pensar, eles não precisaram questionar, eles não precisaram comparar 2 problemas de matemática e falar assim, qual que é a diferença entre um e outro? Por que é diferente?
Por que o resultado nesse deu isso e naquele deu aquilo? Se eu aplicar o mesmo princípio nas duas contas, eu vou ter o mesmo resultado, mesmo que os números sejam diferentes? Eles não aprenderam a questionar. Porque Exatamente. matemática é exato, né? É uma coisa exata. Então, não vamos questionar a matemática. Vamos só aprender que 1 mais 1 é 2, né? Mas eles não aprendem a desafiar esses conceitos que são entregues para eles de mão beijada. E aí, quando eles precisam aplicar um conceito diferente numa conta diferente, ou então numa equação diferente, sei lá, eles não sabem. Porque eles nunca pensaram a respeito de por que aquilo funciona daquele jeito. Aquela coisa lógica foi o estágio que também foi pulado na escola, né? É verdade. É porque é só resultado, né, Lígia? É só resultado. A sociedade só quer saber o resultado, só quer saber a estampa da gente, o que a gente mostra para fora, né? E o homeschooling, ele se preocupa com o indivíduo, né? Com a formação plena do indivíduo, né? O foco, né, da educação moderna, o foco da educação moderna é dar respostas, né? Trazer o conteúdo empacotado. E a excelência da educação, ela está exatamente nas perguntas excelentes, né? Em você saber questionar. Quando você não sabe formular uma boa pergunta, você ainda não está aprendendo, né? Essa é a verdade. Além disso, essa coisa de achar que você tem resposta para tudo, ela não é verdadeira. A gente não tem resposta para tudo. Ai, e, gente. às vezes, só a compreensão de que você não vai ter uma resposta, sabe, preto no branco, já vai te dar aquele alívio, sabe? Quando você faz educação clássica, você aprende a fazer pergunta. Você faz pergunta. Você pergunta tudo. Por quê? Como? Mas olha só, e se comparar com aquilo? Né? Para quê? Para que serve isso? Você pode usar isso em outra coisa e tal. Por que a gente faz isso? Porque isso vai estimular o raciocínio, vai estimular a criança a pensar fora da caixinha, né? Que é aquela caixinha que todo professor quer colocar o seu filho nela. E isso pode ser feito, inclusive, na matemática. Pode ser feito na matemática. Verdade. Né? Eu não sei se vocês conhecem o professor Adalto Lourenço, e é um grande amigo, querido nosso. E uma das coisas interessantes que ele falou que os meus filhos ficaram assim, como assim? Ele falou assim que entre o número 1 e o 2 tem um número infinito. Né? Então, assim, eu posso provar para você que você nunca vai chegar na sua casa. Ele falou para mim, meu filho. E daí ele foi mostrando para ele matematicamente que meu filho nunca ia chegar em casa, né? E foi tão interessante. E qual que é o ponto? Não tem mais solução. A criança perdeu a gramática, perdeu a lógica. E agora, gente? Como é que faz? Está na fase da retórica. A adolescência está saindo da fase da dialética e entrando na fase da retórica. O que a gente faz? Como é que faz? Como é que resgata isso? O que vocês acham? Eu queria dar essa dica aí que você acabou de falar. Eu estava conversando com uma professora de matemática, falando aqui dos nossos causos, né, de matemática. Não é o mais queridinho, tá? Nossa, nós amamos, nós somos mais de humanas. Amamos história, geografia, gostamos de língua portuguesa, literatura, nos deliciamos nisso. Então, eu conversando com essa professora, ela me deu essa dica e realmente faz todo sentido. Para quem tem esse olhar mais voltado para artes, para literatura, para história, por que não começar pela história da matemática? Sim. Isso aí é a história da matemática. Então, uma pessoa que tem esse olhar já voltado, isso que o Adalto estava comentando com seus filhos, já desperta a curiosidade para uma história. Você já começa a contar uma história. Então, é bem bacana essa estratégia, né? Você utilizar, seu filho não tem atração nenhuma, mas ele gosta de uma boa história. Quem não gosta de uma boa história? História é o método, é o recurso mais antigo, mais utilizado em educação. Né? E é o que, de fato, vai fazer com que a pessoa aprenda. Quando você conta qualquer fato, seja da física, seja da matemática, seja de qualquer área, contando uma história, seu filho jamais vai esquecer.
Ele jamais vai esquecer quando você Ele sempre se consegue fazer apropria a desse conexão. recurso. Fazendo as conexões. Eu acho fantástico isso. Mas Isso, eu não sei se eu E respondi. você, Rê, você tem... Claro, dica. Eu fico pensando que eu não teria conseguido... Quer dizer, eu falo assim, mas Deus é tão misericordioso, né? Ele tem agraciado a nossa família, assim, de maneira grandiosa. Mas eu falo que eu não teria conseguido me sentir tão confortável como eu me sinto hoje fazendo homeschooling se eu não tivesse tido a ajuda de outros pais, de outras mães que têm mais experiência. E aí, nesse ponto, a comunidade homeschooling é uma bênção, porque de uma forma geral, e aí agora eu estou generalizando mesmo, é uma comunidade que se ajuda, né? Sim. Que tem prazer em ver o outro, o sucesso do outro, né? Não existe uma competição, existe uma comunidade que está interessada num bem maior, né? O resgate da educação, gente, é uma coisa assim que é muito maior que eu. É verdade, Então, é verdade. isso aí é muito bacana. Eu penso que dentro desse assunto é o seguinte, eu acho anormal os nossos filhos saberem muito de tudo e serem bons em tudo. Isso não existe, gente, isso não existe. Deus distribuiu talentos, Deus distribuiu dons de formas diferentes, até mesmo quando nós recebemos nossos dons e talentos, alguns são de grande monta, outros são menores, e aí a gente tem que ir desenvolvendo os que são menores. Então, isso não é natural. E a gente não pode esperar isso dos nossos filhos, né? Ser excelente em matemática, excelente em literatura, excelente em história. Ok, vamos, o homeschooling dá essa possibilidade de você conseguir diagnosticar no que o seu filho recebeu de Deus como talento, investir naquilo para ele ser muito bom, para a honra e glória de Deus. E o restante, vamos lá, vamos fazer, vamos levando. Não tem problema ser mediano naquilo. Provavelmente ele não vai usar as minúcias daquele conteúdo no dia a dia dele na vida adulta. Então vamos dar o que é necessário e não tem problema dele ser mediano naquilo. Então é mais um ranço que a gente traz da sociedade, do sistema escolarizado. Então não se preocupem. Né? Você vê que seu filho não tem muita habilidade para matemática, seu dever é conceder aquilo que é o mínimo necessário para ele, né? Ser um cidadão, um homem completo, uma mulher completa, mas ele não precisa ser nível hard, sabe? Para quê? Para você falar que seu filho não, gente. Sabe tudo. Sabe tudo, não é tem a vaidade dos pais, né? Exato, não é realista. Tem, gente. Agora eu vou a gente tem que lidar com a vaidade dos pais. E já que a gente colocou aí a matemática na Berlinda, a Dorothy Sayers, ela tem uma passagem nas ferramentas perdidas da educação que ela fala que é bem bacana. Ela, olha, a educação clássica, ela permite exatamente isso que a Rê está falando. A educação clássica, ela permite com que seu filho descubra no que ele é bom. E se tiver que largar os remos da matemática, ela cita matemática, eu gravei. Se tiver que largar os remos da matemática por um tempo, não se preocupe, deixa os remos da matemática, depois retoma. Né? Então, isso é bem bacana, porque ele tem que descobrir em que ele é bom. Minha filha, por exemplo, ela descobriu que ela é uma excelente historiadora. E ela dá um banho em história, ela mergulha, ela pesquisa, sabe? Ela está se apropriando disso, dessa identidade, né? Tomando forma essa identidade, formando a parte intelectual. E tudo bem, se na matemática ela não domina, não é um exímio matemático, ok, mas vai poder aplicar o conhecimento que tem no seu dia a dia. Isso tira uma carga enorme das costas da gente e deles também, né? Sim. É claro que uma coisa que a gente sempre deixa bem claro é que não importa o que eles façam, eles têm que fazer para glorificar a Deus. Isso, exatamente. Então, eles têm que dar o melhor que eles puderem, o máximo que eles puderem, né? Então, isso tem que ficar claro, né? Um perigo de fazer homeschooling com adolescente, às vezes, é que eles acabam ficando independentes, né? E um perigo é você deixar eles muito independentes para lá
e não tomar conta, né? Não pedir conta. Falar, vamos lá, me mostra aí o que você está fazendo. Minha filha raramente precisa da minha ajuda, a Laura, né? Mas eu tenho que cobrar. Falei, vamos lá. Era para você, eu fiz uma agenda. Eu vejo a semana, checklist. Nós estamos de Eu férias. fico olhando a checklist dela. Não deixo ficar parada nem nas férias, porque senão, minha filha, como é que eles falam? Cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa. Já ouvi uma coisa assim na vida, né? Oficina do Então, diabo. Aí ela tem os dias da semana, tá vendo? O que ela tem que fazer. Isso aqui é só das férias, né? Então, hoje, terça-feira, ela tinha que ter feito apologética, mas por minha culpa ela não fez. Nós vamos fazer amanhã. Matemática, aí ela tinha que fazer leitura, piano e atividade física. Tá vendo? Não é muita coisa. Eu não sou tão malvada assim, gente. Tá de férias, né? Mas eu sei o que ela tem que fazer e eu tenho que perguntar para ela. A mesma coisa com o Davi. Então, eu decidi usar uma agenda para eu poder acompanhar isso, porque senão eu acabo me perdendo. Porque eu não sou uma pessoa muito organizada. As pessoas olham e acham que eu sou super mega blaster organizada. Eu não sou, gente. Eu não sou organizada. Eu preciso escrever tudo na minha agenda. Tudo. Eu tenho o meu bullet journal. As pessoas acham lindo porque eu desenho e tal, mas isso não significa que eu sou organizada. Lá vem a esnobação com esse bullet journal. Olha, tudo! Olha que snob. Eu tinha que mostrar, né, É gente? lindo. Tinha que mostrar, né? Mas olha só, a outra coisa Tem que eu uma queria pergunta perguntar aqui, pra ó, você. da Larissa. Isso. Olha lá, só. Larissa Acho tá que tem muitas assim, perguntas aí. Tem. Esqueceu do povo. Olha lá, Não, eu tô olhando. Como motivar um filho adolescente no homeschooling no dia a dia? E aí? Ô, gente, ó, tem dia ótimo que eles estão super motivados. Tem dia nublado, tem dia ensolarado. Isso, e é assim, é a vida. Aqui nós temos, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, aqui nós temos uma filosofia de vida que é nem tudo que a gente faz na vida é o que a gente deseja fazer, mas é necessário que se faça da melhor forma possível. Como se Jesus fosse sentar aqui e ver sua tarefa, né? E ver como você fez. Então, quando vocês crescerem, provavelmente o emprego de vocês não vão fazer tudo que vocês gostam, né? É verdade. Então, isso tudo é um aprendizado para eles. Eu e César sempre batemos na tecla. Mas eu não gosto muito de fazer isso, mas faça, porque na sua vida adulta, meu filho, você vai fazer várias coisas que você não vai gostar de fazer e que você tem que ver bem feito. Não é porque seu chefe vai te cobrar, não é porque Deus está te vendo. Né? Então, isso é um aprendizado da alma. Né? Então, a gente tem incutido essa responsabilidade neles no dia a dia. Então, assim, tem dia que eles são super animados, tem dia que não estão, mas nesses dias a gente ora, a gente conversa, a gente incentiva, a gente mostra o futuro, né? E fala, esses dias são os que estão te preparando para a sua vida adulta como marido, como profissional, e esses dias é que vão te treinar para o couro ficar grosso, para aguentar a vida que vem aí para frente. Aqui em casa aconteceu muito isso, porque quando a Laurinha fez o Challenge B, ela fez um mock trial, né? O júri simulado, e a menina arrebentou a boca do balão. Foi ótimo. Eu falei, preciso arrumar um grupo de debate para essa menina, que essa menina vai ser maravilhosa. Aí, tem futuro. Criei um grupo de debate na minha casa. Arrumei 10 adolescentes para fazerem debate na minha casa. E a menina odiou. A atitude dela, gente. Tive muita dificuldade com a atitude dela. Ela gostava de estudar o assunto, mas ela não gostava de debater. Ela ficava nervosa, ela não gostava de ter que, sabe, pesquisar tanto, porque a gente fez team policy, que tem que pesquisar muito, enfim. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, você tem 15 anos. Ela tinha 15, né? Porque a gente começou. Você sabe tudo? Não. Você acha que eu sei tudo? Não. Eu sei mais do que você, um pouco mais do que você. Claro, né? Aquelas monte de perguntas que mãe faz. Então, tem um momento na vida dos nossos filhos, ou então na nossa vida, que a gente precisa dizer para eles assim, tem hora que vocês só vão precisar fechar o olho e confiar que eu sei o que é melhor para você. Não existe nenhuma pessoa no mundo que se importa mais que você do que eu.
depois de Deus. Não existe outra pessoa no mundo que quer mais o seu bem do que eu. Não existe outra pessoa no mundo que te ama mais do que eu. Não existe outra pessoa no mundo que quer o seu sucesso mais do que eu. Então, você precisa confiar que eu tô te mandando fazer isso, porque isso aqui vai ser bom para você. Então, é isso. O negócio é que a gente tá nessa cultura de pai ser melhor amigo, né? De a felicidade, só alegria, só fazer o que o filho gosta. É uma cultura hedonista, e a cultura, né? exato, É tudo do por prazer. Eu só faço se me dá prazer. Eu só faço Tudo se me é dá prazer. Isso. E aí eu vi falando para os meus filhos. E ainda eu uso um exemplo bem assim, passado. Se vocês quiserem, vocês podem usar também. Eu falo assim, você acha que eu gostei de trocar sua fralda quando você era neném? Que eu ia trocar sua fralda? Ai, que delícia! Trocar uma fralda! Claro que não. Mas eu trocava com amor. Porque tinha que ser feito. Entendeu? Do mesmo jeito que a gente faz tanta coisa na vida. Tanta coisa na vida a gente faz porque a gente tem que fazer. E a gente faz do melhor jeito possível porque a gente quer glorificar a Deus com aquilo que a gente faz. A gente não vai gostar de tudo. Então, os nossos filhos adolescentes, eles precisam saber que não existe outra pessoa no mundo que se importe mais, que ame mais, que queira o melhor para eles. E vou dizer para vocês, e essa lição é dura, e essa lição, ela demora anos e anos para eles compreenderem. Então, é uma lição que a gente tem que martelar, 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 martelar. Até e ficar pode pronto. ser. É uma coisa que tem coisas que eles percebem ainda na curta história de vida deles. Mas tem como a minha coisas... filha já percebeu os benefícios de coisas que eu falei. Você tem que fazer, tem que estudar isso. Ah, mas eu não quero, eu não gosto disso. Eu quero estudar francês. Não sei de onde que ela saiu com esse francês. Meu Deus. É francês. Eu falei, Ana Clara, você vai estudar inglês. O francês você estuda depois, mas você vai estudar inglês. E aí, pronto. Amou, passou a amar o inglês e eu não sei o que seria da vida dela se ela não tivesse o inglês hoje. Ela estava perdida. E hoje ela agradece e ama. Agora, nós como pais, a gente também precisa ter na nossa mente que às vezes eles não vão ver isso enquanto eles estão aqui com a gente. Ponto final. Às vezes eles só... Quando eles tiverem o filho deles lá na frente, ou então quando eles forem adultos, estiverem vivendo a vida deles, eles falam, nossa, bem que minha mãe e meu pai fizeram, fazer o que, isso aqui. O meu filho tem 21 anos, direto ele fala, nossa mãe, olha, agora eu vejo por que você fez isso, né? E então, às vezes a gente... E outra, a gente não faz as coisas porque a gente quer reconhecimento, né? A gente faz porque a gente tem que fazer. E se eles derem um reconhecimento, não vai ser ruim, né, gente? Vai ser bom. Mas não é por essa razão que a gente faz. Agora, a última coisa que eu queria comentar... já vê um coração humilde, né? Que ele está reconhecendo, valorizando. Mas, uma pessoa aqui na Cláudia Chagas, ela fez uma pergunta que vocês vão poder ajudar mais do que eu, porque eu tô fora do Brasil já tem bastante tempo. Ela queria saber da questão mais prática no sentido de pera lá, como seria o trabalho, relação de documentação da formação, então diploma, como é que faz para ir para a faculdade depois, como é que é isso? Vocês já devem estar mais antenadas do que eu aí no Brasil. Então, o Estado, ele tem provas que certificam o ensino fundamental e o ensino médio, né? Ela é chamada Enseja com 2 Cs. Então, as famílias têm 2 opções. Ou elas certificam os filhos 2 vezes durante a vida escolar deles, fazendo Enseja, o primeiro Enseja com 15 anos, e ele certifica o ensino fundamental inteiro. E aí ele faz novamente o Enseja com 18 anos e certifica o ensino médio, e daí ele faz o Enem, e aí, enfim, toca a vida dele normalmente. Ou então, existem pais que preferem certificar uma vez só. Então, é possível, lá com 18 anos, fazer a certificação do Enseja, ele ganha todo o histórico escolar dele, de vida escolar. Os meus meninos fizeram agora nem sei, ano passado fizeram o Enseja para certificar o ensino fundamental, né? Eles têm 16 anos agora, e foi tranquilo demais. Isso tem acontecido de uma forma bem tranquila para as famílias homeschoolers. Independente do método aplicado, as famílias E agora está tudo mais fácil, né? O MEC já tem o link. Você entra no site do MEC. Eu fiz uma live com a Raquel na semana passada,
Aí nós fizemos um PDF do passo a passo para entrar na universidade. Até chegar na universidade eu posso te passar. Quem quiser chegar no seu canal e quiser essa orientação, eu te passo o PDF que ela descreveu todo o passo a passo. É bem tranquilo, gente, tá? Legal. Não preocupa. Eu acho que ninguém em sã consciência daria um passo rumo ao homeschooling se não houvesse nenhum tipo de certificação, né? Sim. Eu acho que é justo para com eles, mesmo que eles às vezes não optem por seguir a carreira acadêmica, fazer uma universidade, que é uma outra coisa que as famílias homeschoolers começam a entender, que a universidade não é o único caminho, né? Mas é justo com eles que a gente favoreça isso, né? Se eles quiserem, não prejudicando a entrada deles no ensino superior. Joia. E ainda nesse assunto, Lígia, nesse assunto ainda tem um tópico, tá? Desse assunto de enseja, o medo dos pais. Será que vai suprir o currículo? Gente, é muito aquém. O enseja, a prova do enseja é muito aquém de tudo. O pior aprendizado que você proporcione ao seu filho ainda vai ser melhor do que o enseja. Sabe? Então, os pais não têm que se preocupar, porque o nível é bem baixo mesmo. Uhum. Em relação à documentação que você teria que manter com você durante o homeschooling, qual que é o tipo de documentação, por exemplo, vocês mantêm, guardam, fazem um registro do que vocês estão ensinando, guardam o material que eles usam? O que vocês fazem nesse sentido? Porque, por exemplo, eu estou em Nova York, aqui a gente tem estados, o que a gente chama de estado verde e estado vermelho, né? Estado verde, nenhuma regulamentação para homeschooling, pode fazer o que quiser, maravilhoso. Estado vermelho, piores estados para fazer homeschooling, e eu estou em Nova York, estado vermelho. Então, eu preciso manter um calendário com os dias que eles fizeram aula, eles precisam fazer aula de 180 dias, eles precisam cumprir 900 horas, 980 horas, eu acho, de aula. Eu preciso manter um registro disso, eu preciso guardar o material deles. Porque, assim, eu não preciso mandar isso para o distrito escolar, mas se eles resolverem fazer uma fiscalização, eu preciso ter aqui. Como é que é aí? Aí vocês precisam guardar alguma coisa? Olha, vou ser muito sincera, eu não faço registro nenhum. Eu vejo pais com aquela coisa, gente, que registra tudo, que anota tudo. Eu não faço, eu fiz no primeiro ano, porque eu estava naquela coisa assim, meu Deus, eu vou registrar, você vê um conselheiro tutelar aqui, eu tenho tudo organizado em pastas. Depois que eu iniciei no Classroom Conversations, que tem todo o manual, toda a sequência, o conteúdo programático, está tudo ali. Olha, é isso que eu estou trabalhando fora as atividades extras, né? Porque a gente ainda trabalha outros conhecimentos que não estão no currículo. Então, isso está pronto, né? Mas no primeiro ano eu fiquei igual uma louca, registrando, fazendo diário, Depois eu desisti, eu vi que eu não nasci para isso. Para ficar registrando, pontuando tudo. Acho que eu fui até a metade do ano e não continuei. Mas tem pais que registram tudo, até o espirro da criança pontua lá, sabe? Tudo bem identificado. Eu admiro essa organização. Mas eu não tenho esse dom, não tenho esse talento para organizar. A Associação Nacional de Educação Domiciliar recomenda que se tenha um registro mínimo, né? Um registro mínimo do que está se fazendo com a criança, guardar um ou outro caderno, né? Mas, de fato, na prática, quando é necessário, as autoridades não querem ver o caderninho, né, que seu filho fez, nem o registro que você fez. Ela vai mandar fazer um exame para ver se as crianças estão sabendo, né? Mas, enfim, essa é a recomendação oficial da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Agora, eu estou rindo aqui porque o pastor Kenneth Whisky, né, que nos apresentou o homeschool, ele tem 6 filhos, agora vários já na universidade, tudo. Ele falava assim, gente, brasileiro tem uma coisa com papel, olha para minha biblioteca, olha o meu registro, olha o meu registro. Esse é o meu registro também, são os livros. Não é? Olha o meu registro. Tudo aqui. É verdade. Mas eu acho que isso tá também, essa coisa de querer registrar tudo, tá
tá muito ligada à preocupação, né? Sim, Eu sim. tenho uma amiga, Sim. gente, que ela começou a fazer homeschooling, essa minha amiga. Ela não contou pra ninguém, nem pra irmã dela. Aqui, Ela não no ia no Brasil? parque, é no Brasil. Ela não contou nem pra irmã dela, ela não ia no parque, ela não levava os filhos dela em horário de escola, ela não deixava os filhos dela fazerem barulho dentro de casa, porque ela tinha medo do vizinho denunciar. Gente, uma neurose que dó. Confinamento. E eu falei pra ela assim, você tá fazendo tudo errado. Porque quanto mais Prisão exposição você domiciliar. tiver, quanto mais você se expor, menor vai ser a chance de você ter um problema. Porque você vai ter um Sim, monte de gente que vai falar exatamente. assim, não, imagina, ela ensina a filha dela sabe muita coisa. Aí mudou um pouquinho o jeito de pensar. Né? Então existe mesmo esse sim, sim. tabuzinho no Brasil Sim, e eu tenho quanto Você mais a exposição você importante. mostra para os outros que você se apropria do Abraçou. assunto, né? E que Eu você sei do sabe que eu tô falando. infinitamente mais do que a pessoa que está simplesmente curiosa, que nunca ouviu falar, então a pessoa recua, né? E ela te respeita por isso. Então, eu Isso. sempre, quando nós iniciamos, há 5, 6 anos atrás, as pessoas falam, mas pode? E aí eu falava assim, nós da associação estamos lutando junto ao governo para regulamentar leis e tal. Então a pessoa, nossa, ela é envolvida, ela é engajada politicamente, ela sabe o que é que ela acredita. Então, quanto mais você tem medo, mais você abre para questionamentos. Se ela mesmo não está acreditando nela, sou eu que vou acreditar, né? Não, é Eu complicado. tenho uma história muito engraçada sobre isso, Lígia, porque minha filha, assim que ela assumiu o homeschooling, né, que ela vibrava e tal, ela queria todo dia ir na porta da escola. Eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de tirar a menina da escola e ela queria todo dia ver os amigos na porta da escola. Então, foi inevitável. Eu moro numa cidade ovo, foi inevitável que todo mundo da cidade soubesse, porque ela queria fazer a questão, acho que para, não sei, matar a saudade, ou mostrar para os amigos que ela estava livre, sabe? Vocês estão na sala e eu estou livre, estou aqui. Então, todo dia ela estava lá na porta do colégio só para cumprimentar. Então, todo mundo sabia que ela era homeschooler. Quando a gente participava de qualquer processo de seleção de oficinas gratuitas, por exemplo, a Escola de Música Vila Lobos, cadê a bendita certificação da escola? Não tem. Aí eu tinha que explicar tudo. Olha, não tem, mas ela faz. Eu vendia o peixe, né? Isso aqui é marketing, gente. Então você é tão apaixonada pelo assunto que você vende ele. Nossa, mas como isso? Que coisa fascinante. O que é isso? Como é que eu consigo fazer também? Então eles ficavam apaixonados. Ela nunca teve problema nenhum em ser admitida nessas classes públicas, né? De música, de dança, sempre foi admitida como homeschooler. E Sim. quando eu tinha que levar. E hoje, em tempos de pandemia, agora, você falar que faz homeschooling agora é uma coisa muito normal, né? Então, agora, Gente, não pode se despreocupar. Agora já todo mundo já sabe o que é. As minhas amigas têm sofrido muito. Elas falam, Lígia, como é que você dá conta? Eu falo, gente, não. O que vocês estão fazendo não tem nada a ver com o que eu faço. O que eu faço é muito mais fácil do que o que vocês estão fazendo, né? Enfim, verdade. Gente, já passamos de 1 hora, deu 1h15 já, estamos falando aqui. A gente sabia que a gente ia falar pouco, né? Eu tô feliz. Não dá para esgotar o assunto. Infelizmente, não dá para esgotar. Se eu parar aqui, eu com certeza vou pensar em mais alguma coisa para falar. Não dá para falar de tudo que a gente quer. Mas eu queria, para quem está assistindo, que não faz homeschooling, eu queria dizer que não existe educação laica. Seu filho, ele está sendo doutrinado, ele está adorando alguma coisa. E se você é cristão, você tem que pensar quem você quer que seu filho adore. Né? Não existe, eu vi isso, o pastor Fernando de Almeida escreveu essa semana, não existe educação laica. Infelizmente, a gente não pode acreditar que os professores vão ensinar os seus filhos e você pode confiar totalmente nos professores. E a outra coisa que eu quero falar para vocês foi uma tradução livre que eu fiz aqui de um parágrafo do Pastoreando o Coração da Criança, que fala assim, que se Deus quer que os nossos filhos aprendam sobre o temor do Senhor, certamente Ele providenciará instrumentalidade em nós para que eles aprendam isso. Então,
o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Então, e seu filho não vai aprender isso na escola, nem na escola cristã que você manda ele. Não vai aprender isso lá também. Mas ele vai aprender isso com você em casa e Deus vai te dar a instrumentalidade para fazer isso. E Deus vai te dar graça. E agora eu não tô profetizando não, tá, gente? É só porque Deus, ele é assim mesmo. A gente faz tudo pela graça. Ele é misericordioso, ele redime, né? A gente pode mudar de ideia e reconhecer que errou, que pecou, pedir perdão, começar de novo. E ele perdoa, e ele não lembra dos nossos pecados. E isso é em todas as áreas, inclusive na área da educação dos nossos filhos. Então, para quem vai tirar o filho da escola agora na adolescência, eu tenho essa palavra para você, que Deus dá graça, ele dá graça. E a Bíblia fala que ele faz infinitamente mais do que tudo que a gente pede e do que a gente até pensa, né? E eu tenho visto isso na nossa vida, a maneira como os meus filhos se desenvolveram depois que eu tirei eles da escola, a maneira como a minha filha conversa, as coisas que ela pensa. É assim, e eles não são perfeitos, e eles não vão ser perfeitos, até Jesus voltar eles não vão ser perfeitos, mas a gente vai aqui lutando enquanto a gente consegue, né? E agora, para acabar, então, eu vou perguntar para vocês duas, para vocês darem aí uma palavra de incentivo para os pais que ainda não têm filho adolescente, está fazendo homeschool, ou então que vai começar com filho adolescente. O que vocês falariam para eles? Olha, eu tenho... Até separei aqui, você falando essa última palavra, me veio uma passagem de Agostinho. Eu vou ler aqui para não errar, tá? Até pesquisei aqui agora, que é o seguinte. Ele fala, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, coragem a mudá-las. Então, eu acho que esse é um ato de fé, de coragem, né? Porque nós estamos indignados à conformação dos nossos filhos, a tudo que eles têm absorvido, né? Nessa cosmovisão louca desse mundo, e a coragem para mudar esse rumo, para mudar a sua história. Você está reescrevendo, né? Sabe o que é isso? A potência disso é algo muito poderoso, né? Para a sua vida, para a vida do seu filho. Então, é ter coragem. Né? Tem outro e para a vida da sociedade escritor, também, né? Exato. Tem outro escritor que eu amo, que fala, que é o Guimarães Rosa, que ele fala que a vida que é da gente é coragem. As pessoas estão muito limitadas por medo. É medo disso. Pensa bem, o fato das pessoas não terem essa atitude de tomar a liderança dos seus próprios filhos, né? Inclusive na educação, por que não toma? É por medo. É medo de alguma coisa. Então, as pessoas estão muito limitadas por medo. Então, o que a vida quer da gente é coragem. E Deus nos capacita, é o que você disse. Então, tenha coragem. É isso mesmo. Tem alguma coisa para falar depois disso? Gente, espreme olha... não, tem sim. Tenha coragem. Retire seu filho com 16, 17 anos. Se você acha que há necessidade de fazer esse resgate da vida do seu filho, nunca é tarde, né? Pense na vida do seu filho, na vida espiritual dele. Gente, olha, a vida acadêmica, ao longo da vida dele, ele pode adquirir conhecimento qualquer hora, né? Pense na vida espiritual, desapegue um pouco dessa coisa do currículo formal e pense nele, na vida espiritual dele. Se você acha que seu filho está escapando das suas mãos, de alguma forma, vá em direção a ele e o resgate, né? Não que o homeschooling vai salvá-lo, mas vai aproximar, vai te dar a oportunidade de pastorear bem de pertinho a vida, a alma do seu filho, né? Então, tenha coragem, lute pelo compromisso que você fez com o Senhor, de educá-lo nos caminhos dele. O Senhor vai te suprir, não vai ser fácil, mas o Senhor vai te sustentar. Verdade. Gente, muito obrigada. Foi assim uma honra, foi uma delícia. Estamos aqui, tem 1h20 já, e nós estamos aqui matracando, foi muito gostoso. E a gente nem sentiu, né? É verdade. Não, eu não vi passar. Espero que as meninas aí também não tenham sentido, né?
É isso aí. Então tá bom, Olha, muito beijo para vocês. O beijo, pessoal que participou, querida. a gente teve Foi uma um média de 30 prazer. pessoas com a gente o tempo inteiro. Ah, Olha lá. legal, legal. E Vou eu vou nos postar corações. depois lá no canal no Instagram, na hora que eu aprender como fazer isso. E vou deixar disponível aqui no Facebook também, para quem quiser assistir depois. Tá certo, gente? Obrigada. Deus Obrigada, abençoe meninas vocês. todas. Obrigada, Deus Lígia. abençoe Obrigada a vocês, viu? todas. Tchau, Tchau, tchau. queridas. Tchau.